Fala galera, professor Victor Tatis na área, esse é o nosso Vim Te Atualizar, episódio 12, meu povo. Olha aí como a gente tá dando vida longa a esse nosso projeto, né? Então, primeiro pedido, vai fazer o quê? Vai curtir, compartilhar, mandar pro teu cachorro, pra tua família, vai fazer uma oração, vai fazer tudo que for necessário para que esse nosso projeto possa ter vida longa. Episódio 12 hoje, tá certo? Mas vai vir um 13, vai vir um 14, é só vocês continuarem fortalecendo o nosso trabalho, certo? Então deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha e vamos nessa. Produção, pode subir a vinheta. Meu povo, e hoje o primeiro assunto não tinha como ser diferente. Hoje nós vamos falar do apagão que ocorreu na última terça-feira. Provavelmente você notou. Caso você não tenha notado, significa que você estava tendo uma boa noite de sono, que inclusive emendou com um ótimo dia de sono, né? Porque você ficou dormindo aí até umas 10 horas da manhã e não viu o que foi que aconteceu. Mas se você é uma pessoa que costuma acordar cedo, assim como eu, você observou que na terça-feira nós tivemos um apagão por volta de 8h30 da manhã, que só foi ser restabelecido lá para as 9h30, 10 horas, a depender do local do Brasil. E sim, foi no Brasil inteiro, ou pelo menos quase todo. Mas calma aí que eu vou te explicar. Seguinte, se você estava acordado na manhã da última terça-feira, você observou que tivemos um apagão. A primeiro momento, eu estava na minha casa, pensei que tinham cortado a luz da minha casa. A verdade é essa. Eu saí ligando todas as luzes, não estava funcionando nada. Eu saí tentando colocar o celular para carregar, também não estava funcionando. Eu tinha que fazer um trabalho de home office que eu não consegui porque o computador estava descarregado. E eu pensei, será que cortaram a luz da minha residência? Porém, eu não sou liso, eu sabia que as contas estavam todas em dia. E aí eu fui atrás de saber do que se tratava. E de fato era um apagão no resto do Brasil. Não era só na minha residência, não foi a minha luz que foi cortada, foi a luz basicamente do nosso país inteiro. Vitor, e por quê? Até o momento em que eu estou gravando esse episódio do Vim Te Atualizar, isso ainda está em investigação. A gente não tem necessariamente informações que possam ser conclusivas a respeito do acontecimento. Mas tudo indica para causas técnicas, beleza? Causas técnicas que De novo. Vitor, e por que ocorreu esse apagão? Tudo indica que foram causas técnicas. Como assim causas técnicas, tá certo? Algum problema, algum defeito durante essa transmissão de energia de um canto para o outro, tá certo? Acabou ocorrendo que provocou esse apagão na manhã da terça-feira. Então, o problema foi ocasionado devido a uma falha técnica, tá certo? Que provavelmente a gente pode colocar a culpa em quem? No estagiário. Dentro do time de gestão são 5 pessoas e um estagiário. O estagiário serve pra quê? Pra levar grito e pra levar culpa. Tô certo ou tô errado? Brincadeiras à parte, galera. Vai que o estagiário tropeçou no fio. Não sei, tá certo? Vai que foi o Marcelo Paes que mandou cortar a energia. Você que entende de futebol sabe o que é que eu estou querendo me referir. Mas enfim, continuando e falando agora dos pontos sérios. Galera, tudo indica que isso começou aqui no Ceará, precisamente em Quixadá. As primeiras investigações, inclusive, falam sobre isso, tá certo? Um problema que teria começado em Quixadá a respeito da transmissão dessa energia ocasionou todo o outro apagão no Brasil inteiro. Mas, Vitor, por que um apagão no Brasil inteiro? A verdade é que o nosso sistema, tá certo, galera, elétrico, energético, ele vai ser interligado. Exceção do estado de Roraima, que não vai participar dessa interligação, e por isso lá nós tivemos o único estado onde a energia não caiu. Mas de modo geral, todo o sistema ele é interligado. E isso faz com que uma situação pontual possa gerar um efeito, tá certo, em cadeia, onde todos os outros estados e todas as outras regiões acabam sendo afetadas. Você pode pensar, pô, mas é um tanto quanto burro você ter todo esse sistema interligado, porque uma situação pontual vai gerar um transtorno no nosso país inteiro. Será que é uma decisão tanto quanto burra? Preciso te trazer aqui as informações técnicas para que você possa compreender que faz muito sentido, na verdade. Vitor, por que faz sentido você ter o sistema brasileiro completamente interligado? A verdade, galera, é que o nosso país tem locais, regiões que produzem mais energia e locais, regiões que produzem menos energia. Como eu tenho essa diferença, essa discrepância de um canto para o outro, o sistema interligado permite um transporte de energia pelo nosso país.
Então, por exemplo, se uma determinada região está passando por um problema de escassez hídrica, talvez lá as hidrelétricas não estejam produzindo tanta energia assim, mas eu consigo pegar energia de outros locais do Brasil por conta desse sistema integrado. Então, na verdade, isso é uma decisão tanto quanto inteligente. Apesar de quando ocorre um transtorno, o transtorno é muito grande, como foi o que aconteceu aonde? Na terça-feira. E isso foi no período da manhã. Imagine esse transtorno se tivesse ocorrido no período da noite. O Brasil inteiro sem energia, tudo apagado, sem luz no período da noite. Era um problemão, mas pelo menos aconteceu aí, tá certo, no período da manhã e foi rapidamente solucionado. Outra informação sobre esse acontecido ainda, tá, galera, é que o nosso ministro de Minas e Energia estava onde? Estava lá no Paraguai com o presidente Lula, numa comitiva que tinha viajado até o Paraguai para quê? Para a posse do presidente paraguaio. Porém, devido todo esse acontecimento aqui no Brasil, ele precisou deixar essa comitiva e voltar ao Brasil para fazer uma averiguação, dar algumas declarações, né, a respeito desse acontecido. Eu sei que o apagão ocorreu, na quarta-feira eu fui dar aula normalmente e adivinha o que é que os meus alunos estavam falando? Que o apagão teria sido mais válido se fosse na quarta-feira, porque quarta-feira não era feriado e aí eles estariam o quê? Em sala de aula, teriam perdido aula. Olha o pensamento do jovem. Tá entendendo aí o pensamento do jovem? Complicado. Lembrando que o feriado foi feriado municipal aqui em Fortaleza, então você que está assistindo o Vim Te Atualizar, vai ver você mora em São Paulo, vai ver você mora no Rio de Janeiro, você não deve estar entendendo o que eu estou falando, mas só para você se situar, em Fortaleza, aqui onde nós gravamos o nosso programa, a gente estava num dia de feriado, então estávamos todos em casa. E aí você passou o feriado em casa, essa manhã do feriado, sem energia. Mas o restante do Brasil estava o quê? Tudo normal, tudo a todo vapor. Inclusive deve ter tido transtorno no trabalho que vocês possam estar desempenhando em outro local do Brasil nesse momento do apagão da terça-feira. Ainda sobre o apagão, porque esse assunto rendeu muito, é muito importante a gente falar sobre o quê? Sobre a politização do apagão. Como assim, professor? As pessoas estavam querendo politizar esse acontecimento. Como politizar esse acontecimento? Será que foi culpa do presidente X, do presidente Y, né? Já teve muita gente dizendo o quê? Faz o L, é o Lula, não sei o quê, não sei o quê. Galera, foi culpa do Lula? É óbvio que não foi culpa do Lula. E aí já teve gente querendo jogar a culpa para a gestão passada, dizendo que foi culpa do Bolsonaro, que privatizou a Eletrobras, a empresa responsável pela energia no Brasil, basicamente. E falaram, não, foi culpa da gestão passada. Meu povo, não podemos politizar, tá certo? O quê? Não podemos politizar o apagão. Não temos aí uma causa política, temos aí uma causa técnica que está em investigação. E do que é que vem essa politização do apagão? Através do viés ideológico. Você compreender, as pessoas estavam querendo culpar o Lula porque o apagão ocorreu durante a gestão do Lula, já que nós estamos com o Lula presidente desde o início do ano. Então quiseram jogar a responsabilidade para o nosso então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Galera, nada a ver, não foi culpa do Lula. Também quiseram jogar a culpa para quem? Para o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro, durante a sua gestão, ele privatizou a Eletrobras. Ou seja, você tinha uma empresa que era uma empresa do Estado e que passou a ser uma empresa privada e falaram assim, mas privatizar é ruim, agora privatizou, por isso que está dando problema, né? Foi por conta da privatização? Não foi por conta da privatização. Arroto conhecido, né, já. Então, galera, precisamos tirar o viés ideológico do apagão. Não foi culpa do Lula, não tem que fazer o L pro apagão. E não foi culpa do Bolsonaro, que na gestão passada privatizou a Eletrobras. Foi uma causa técnica que está em investigação. Vou pro assunto 2, tá, Bruno? Opa, olha o editor de novo aqui. Antes da gente ir pro assunto 2, eu queria só deixar essa parte aqui dos bastidores pra quem não entendeu a piada, assim como eu, do Marcelo Paes. É isso, valeu. Tem uma hora, Bruno, que eu falei, não sei se tu pegou ou se tu entendeu, que eu falei do Marcelo Paes. Eu pensei já em botar em cima, o editor não entendeu. Não, mas o Marcelo Paes, ele é o presidente do Fortaleza. Aí a galera fresca porque teve um jogo ano passado que foi Fortaleza Sport, foi a final do campeonato da Copa do Nordeste. Que quando o jogo tava para acabar, e assim, o Fortaleza corria risco de levar gol, essas coisas, né? O que foi que aconteceu? A luz do Castelão acabou, tipo, teve um apagão no Castelão.
Aí o pessoal fresca dizendo que foi o Marcelo Paes que fez o apagão para o time não levar gol e eles saírem campeões, entendeu? Vamos para o assunto 2 do nosso 20 atualizar de hoje. Nós vamos continuar falando a respeito do quê? De fontes de energia, tá bom? Professor, qual foi a outra notícia a respeito de fontes de energia? Galera, vocês sabem, eu sempre procuro estar me informando e na última semana eu li algumas matérias a respeito da energia eólica. Energia eólica, caso você não saiba, é energia gerada através do quê? Através dos ventos. Eu vi algumas matérias alertando sobre o transtorno que essa fonte de energia e que a instalação desse tipo de usina pode gerar. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam chocadas de dizer assim, mas até para utilizar o vento vai trazer algum tipo de transtorno? E a verdade é que sim, que vai ter algum tipo de transtorno a partir do momento que você instala uma usina eólica. Mas vamos deixar aqui clara algumas explicações. A energia eólica, no contexto geral, ela é uma energia limpa. Isso significa que ela não vai ter aí uma emissão de CO2, não vai colaborar para o aquecimento global. Quem colabora muito para o aquecimento global seriam as fontes de energias a partir dos combustíveis fósseis, que seria, no caso, o petróleo, o carvão e o gás natural. Dentro da lógica de não gerar uma poluição, de não gerar um aquecimento global, você tem a energia eólica como uma fonte alternativa, como uma fonte limpa. Então, nesse sentido, ela é benéfica. Tá, professor, mas então o que é que ela teria de ruim? O que é que o senhor andou verificando? Quais foram as notícias verificadas que podem justificar problemas referentes à energia eólica? Então, quais seriam os problemas referentes à energia eólica? Eu vou dar uma situação para vocês com base nas informações que eu verifiquei essa última semana, tá certo? A gente tem problemas relacionados a quê? Relacionado à fauna, relacionado à flora e relacionado até mesmo às comunidades locais. Um exemplo muito claro, com base nas informações que eu peguei, diz respeito à cidade de Caeté, que é a cidade, inclusive, onde nasceu o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lá nós temos um parque eólico e esse parque eólico tem trazido transtornos. Para quem? Para a população que está ali inserida. Por quê? Porque você levou a usina eólica, que traz um tanto quanto de barulho, nas próprias palavras da população, faz muito zup, 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 zup. Que seria referente a quê? Que seria referente ao movimento realizado ali, tá certo? Pelas torres eólicas. Eles falam, inclusive, de insônia, de ansiedade. Tem relatos de comunidades rurais que estão utilizando de quê? De ansiolíticos por conta do problema gerado pela usina eólica. Ainda existem alguns casos onde você precisou desmatar parte da vegetação nativa ali da região de Pernambuco, também da região Nordeste como um todo, predominantemente o quê? A nossa caatinga, para que você pudesse instalar essas torres eólicas. E outro fato muito importante diz respeito ao deslocamento das onças. Até mesmo os animais não escaparam disso aí. O que foi observado? Algumas onças que são monitoradas começaram a desviar os seus caminhos, começaram a sair dos seus locais de origem depois que observaram que as torres eólicas tinham sido colocadas ali. Então a energia eólica, galera, ela é uma energia benéfica no sentido de que ela não colabora para o aquecimento global. Porém, ela traz outros tipos de transtornos, como esses que eu estou mencionando aqui para vocês. Você tem problema de desmatamento, você tem problema relacionado à fauna, como a situação das onças, e você tem problemas sociais sobre o que a população que mora no entorno está vivendo. Inclusive, é um tanto quanto curioso. Por quê? Porque quando a gente pensa a respeito de insônia, tomar remédio para esse tipo de situação, a gente pensa muito em problemas do modo de vida urbano, porque o modo de vida urbano ele é muito mais movimentado, ele é muito mais agitado, o ritmo de trabalho é completamente outro. Quando a gente pensa em cidades do interior, nós pensamos o quê? Numa vida mais pacata, numa vida mais simples, sem muitos transtornos, sem muitas correrias. Porém, a população do interior de Pernambuco está relatando problemas que costumam ser marcantes em pessoas da zona urbana. São pessoas que estão com transtornos como a insônia, são pessoas que estão com transtornos como, por exemplo, a ansiedade, são pessoas que estão tomando medicamento por conta da instalação dessas torres eólicas. Ah, Vitor, mas isso não foi levado em consideração? Talvez sim, talvez não, a gente não tem informação sobre isso. Mas o fato é que a necessidade de geração de energia, principalmente através da produção para favorecer empresas privadas e você ter aí um movimento de capital, acaba se sobrepondo muitas vezes às questões ambientais,
as questões sociais, dentre outros aspectos referentes aos impactos que eles causam. Então fique atento aí sobre as usinas eólicas. Não são simplesmente essas mil maravilhas que não traz nenhum tipo de transtorno. A verdade é que nós podemos sim ter transtornos referentes a essa energia. E o nosso terceiro e último assunto do Vim Atualizar de hoje, nós vamos falar de quem? Vamos falar dele, o homem que está movimentando o Brasil com as suas declarações. De quem que eu estou falando? Eu estou falando dele, Walter Delgatti Neto, o famoso hacker da Vaza Jato. Caso você não saiba do que eu estou falando, acalma aí que eu vou te explicar. Essa semana nós tivemos o depoimento do hacker da Vaza Jato, esse nome que ironicamente remete, obviamente, à Lava Jato. Na última semana deu algumas declarações a respeito de situações das quais ele teria sido contratado para realizar alguns serviços referentes às eleições, como, por exemplo, hackear as urnas, liberar um código-fonte que falasse a respeito das urnas serem frágeis, falar sobre, inclusive, uma violação das urnas, hackear as eleições. Essas foram as informações que Delgatti deu durante o seu depoimento e, obviamente, que tudo isso recai sobre o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A semana também não anda nada fácil para a família Bolsonaro como um todo, né? Porque tem várias possibilidades para que ele seja preso. Ele pode ser preso por conta do caso das joias, provavelmente você já ouviu falar disso. Ele pode ser preso por conta do caso do hacker, que está em depoimento. Bloqueia, 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 bloqueia. Até o momento da gravação desse episódio do Vim Atualizar de hoje, tá certo? Ele não havia sido preso. Jair Messias Bolsonaro estava em liberdade, mas existe uma certa comoção social daqueles que são, obviamente, tá, os opositores do Bolsonaro, alegando de que ele vai ser preso, de que ele precisa ser preso, e que se ele não tinha cometido nenhum outro crime antes, agora está claro que ele tem o rabo preso, que ele está devendo e que ele deve sim ir para a cadeia, para o Chilindró, ver o sol nascer quadrado ou qualquer outra expressão que você queira utilizar. Tem gente que tá torcendo, tem gente que tá sendo contra, tem gente que quer que ele seja preso, tem gente que quer que ele fique em liberdade, isso vai muito do seu posicionamento político e ideológico, mas o fato é que o negócio tá ficando complicado, porque são muitas possibilidades para que o cara seja preso, né? Tem declaração disso, declaração daquilo, então assim, será que ele vai ser preso? A gente tá aguardando para ver como que isso vai se desenrolar. Até essa gravação, o homem não estava preso. Mas quando for na próxima semana, eu venho te atualizar sobre esses acontecimentos. Gente, esse foi o Vim Te Atualizar episódio 12. Nós trouxemos aí informações sobre o quê? Sobre fontes de energia, sobre apagão, sobre política brasileira. Temas muito importantes para que você possa se manter o quê? Informado e para que você possa também, obviamente, gabaritar possíveis questões no teu vestibular ou no teu concurso, tá certo? A gente vai trazer mais atualizações sobre todos esses assuntos e caso você queira se informar diariamente, não esquece, nós temos o grupo do Vim Te Atualizar no WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente te manda o link, você entra no nosso grupo, porque lá, diariamente, nós vamos estar liberando informações através da curadoria que eu mesmo, professor Victor Testes, estou fazendo e colocando ali os assuntos mais importantes para que vocês possam se manter informados, beleza? É isso, um beijo, um abraço para vocês, até o episódio 13.